Moi Moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi, sejam muito bem-vindos! Pra quem não sabe, faz um pouco mais de 3 anos que eu tô morando na Alemanha e mudar de país é uma experiência completamente maluca. Nesse tempo que eu tô aqui, eu já tive que me adaptar a várias coisas e é por isso que no vídeo de hoje eu decidi vir falar um pouquinho com vocês sobre coisas que mudaram na minha visão de mundo e de vida, principalmente depois que eu mudei de país. Mas antes de começar, vocês já sabem, né, gente? Vou dar um tempinho aí pra vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Acho que uma das primeiras coisas que me pegou muito depois que eu mudei pra cá foi entender na prática o quanto o nosso país é incrível. É cheio de problema também, como qualquer outro. Mas tem muitas coisas no nosso modo de viver, no nosso jeito de levar a vida e na nossa cultura que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E brasileiro tem muito síndrome de vira-lata, né, gente? Tem muita gente que olha para outros países e acha que tudo vai ser perfeito e melhor que o Brasil. E deixa eu contar um segredinho pra vocês. Não é bem assim. Inclusive, quando a gente conhece alemães aqui e conta que é brasileiro, uma das primeiras coisas que eles perguntam pra gente é: o que vocês estão fazendo na Alemanha? Por que vocês decidiram sair do Brasil e mudar pra cá? E é claro que cada um tem seus motivos pra isso, né, gente? Eu, inclusive, já fiz um outro vídeo aqui no canal contando um pouquinho pra vocês sobre a nossa decisão de sair do Brasil e de vir pra Alemanha. Mas hoje em dia eu entendo que parece que depois que eu mudei pra cá, eu me sinto ainda mais conectada com o Brasil e sinto muito mais orgulho ainda de ser brasileira. E ainda aí nessa onda de coisas boas que temos no Brasil, algo que eu aprendi a valorizar demais aqui foi o sol. Sim, esse mesmo, que provavelmente está batendo na sua janela agora se você está me assistindo do Brasil. Mas que pra gente aqui no norte da Alemanha não é algo tão comum assim. Esse foi provavelmente um dos meus maiores choques culturais, assim, depois que eu mudei pra cá. Porque morando no Brasil, né, gente, é algo que tá ali na nossa rotina, todo dia a gente nem percebe. Inclusive eu lembro muito de quando a gente mudou pra cá, que era verão, e a gente saía com as pessoas e todo mundo queria sentar no sol. No restaurante, no parque, em qualquer lugar. As pessoas queriam achar um lugar no sol pra elas sentarem. E eu ficava tipo, gente, tá 28 graus. Por que vocês querem sentar no sol? Só que aí veio o nosso primeiro inverno aqui e foi mais do que suficiente para eu entender. Inclusive, eu tenho que confessar que hoje em dia eu sou essa pessoa. Não pode ter um resquíciozinho de sol lá fora que eu já quero sair para dar uma volta, tomar um sol e aproveitar o dia. E isso é algo bem comum aqui, tá? Porque a gente às vezes fica várias semanas só com dias nublados e chuva, sem sol nenhum. Aí quando o solzinho aparece, as pessoas até fazem uma pausinha ali no trabalho pra sair, dar uma voltinha na rua e botar a cara no sol. A famosa vitamina D, né, gente? Aliás, tempo de qualidade foi outra coisa que eu aprendi a valorizar muito depois que eu mudei pra cá. Os alemães valorizam muito ter esse equilíbrio entre trabalho e tempo com a família. E não é que trabalho não seja algo importante para eles. É uma coisa importante, só não é a coisa mais importante. E assim, para alguém que estava acostumada com o ritmo de trabalho de São Paulo, eu confesso que esse era um negócio que me incomodava um pouco no começo, assim. Parecia que as pessoas eram muito devagares, tipo, me davam 2 semanas para eu fazer uma tarefa que no meu antigo trabalho no Brasil eu tinha que fazer em 2 dias. Mas existe um respeito muito grande pelo tempo das pessoas também, sabe? Uma coisa que raramente acontece aqui é atraso em reuniões, por exemplo. E eu lembro que era muito comum no Brasil as reuniões atrasarem 5, 10, 15 minutos para começar. Hoje em dia, se eu atraso 3 minutos ou se alguém atrasa 3 minutos para entrar numa reunião comigo, eu acho isso extremamente desrespeitoso. Então, é um ritmo de trabalho completamente diferente, né? Aqui, por exemplo, não é bem visto você ficar trabalhando no horário depois do expediente. Inclusive, se você fizer isso, é bem possível que tenha o efeito contrário do Brasil, porque as pessoas vão te perguntar o porquê você não conseguiu se planejar e se organizar para fazer o que você tinha que fazer dentro das suas 8 horas de trabalho. Principalmente agora, com home office e tal, as pessoas organizam muito o horário de trabalho delas de acordo com a rotina que elas têm.
Então é muito comum, por exemplo, agora no verão, as pessoas começarem a trabalhar mais cedo para ficarem livres um pouco mais cedo também e terem mais tempo aí no final do dia para aproveitar com a família. E assim, já que a gente falou sobre trabalho, né? Tem uma coisa que eu percebi ainda mais depois que a gente mudou pra cá, que é o quanto brasileiro trabalha bem. Por mais que a gente tenha uns hábitos ruins aí, tipo atrasar em reunião, quando a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente faz o nosso melhor. E claro que eu tô falando da média ali, né, gente? Nunca vai se aplicar a todo mundo. Mas enfim, isso é algo que eu sinto que falta um pouco aqui, que é essa coisa de fazer ali um pouquinho além da sua obrigação, sabe? E quando eu tô falando isso, eu não tô falando sobre fazer mais do que a sua responsabilidade, porque são coisas completamente diferentes. Mas sabe a expressãozinha pensar fora da caixa? Foi uma expressão que eu só fui entender de fato depois que eu mudei pra cá. No geral, eu sinto que aqui as pessoas se prendem muito às funções delas que estão ali no papel, no contrato, sabe? Então falta um pouquinho o lance de olhar pro lado, sabe? Olhar pro todo, assim, e entender mais o contexto das coisas. E brasileiro, no geral, não, né? A gente gosta de dar pitaco em tudo. E eu sinto que quando a gente trabalha em alguma coisa, a gente quer de fato entender a raiz do problema e entender como o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, vai de fato contribuir, né? E é por isso que tem tanto brasileiro trabalhando no exterior, gente. Não é à toa. Outra coisa que me deixava muito preocupada quando eu mudei pra cá era o meu inglês. Eu já comentei, inclusive, num outro vídeo aqui, que quando a gente decidiu que a gente queria mudar pra cá, o Gui começou a aplicar pras vagas e eu decidi focar em melhorar o meu inglês. Muito porque eu não me sentia 100% confortável ainda, mesmo sabendo que eu entendia e conseguia falar, sabe? Era total uma cobrança minha comigo mesma, mas que hoje eu percebo que vem muito do quanto as pessoas no Brasil julgam isso. Inclusive, até se você for morar em outro país, é bem provável que brasileiros julguem muito mais o seu sotaque e o quão bem você fala ou não a língua do que os próprios nativos. As pessoas acham que para você trabalhar em inglês você precisa ter uma pronúncia perfeita e na cabeça delas, pronúncia perfeita é uma pronúncia sem sotaque. E gente, não vai acontecer. Essa cobrança que existe no Brasil e nas próprias empresas do Brasil que contratam para vagas com inglês como pré-requisito, na minha cabeça meio que não faz sentido, sim. Se eu contar para vocês cada sotaque que eu convivo no meu dia a dia e no meu trabalho, e tá tudo bem, porque quando eu comecei a fazer os processos seletivos aqui, eu entendi que para as empresas como a que eu trabalho, que é uma empresa internacional, não interessa se o seu inglês é perfeito. Interessa se você consegue se expressar, se comunicar e se fazer entender. E eu lembro que quando eu passei no processo seletivo, eu fiquei muito ansiosa e preocupada em como ia ser trabalhar em inglês de fato. Porque uma coisa é você fazer o processo seletivo, né, para o qual você se prepara e você meio que já sabe ali o script. E outra coisa é o dia a dia de trabalho, né? Só que aí, quando eu comecei a trabalhar em inglês, foi quando eu passei a ficar mais tranquila ainda com a minha pronúncia e com o meu sotaque. Primeiro porque no meu caso, eu tô na Alemanha, né, gente? Então, para a maioria das pessoas com as quais eu trabalho no meu dia a dia, o inglês também não é a primeira língua. Então você acaba vendo no dia a dia algumas pessoas cometendo alguns errinhos também e é ok, porque a gente ainda consegue se comunicar, sabe? E segundo, porque hoje eu entendo que o meu sotaque conta a minha história. Como eu falei lá no começo, eu tenho muito orgulho de onde eu venho, então hoje em dia eu não vejo motivo para tentar esconder ou disfarçar o meu sotaque na hora de me expressar. O meu sotaque faz parte da minha personalidade na outra língua, seja ela alemão ou inglês. E esse é um outro ponto que eu me dei conta depois que eu vim morar aqui. Você dificilmente vai ser, na língua estrangeira, a mesma pessoa que você é na sua língua nativa. Inclusive, eu vi um vídeo da Bruna Marquezine recentemente falando sobre isso e ela fala na entrevista que ela acha que ela é muito mais legal em português. E é 100% como eu me sinto. Por mais que você seja fluente numa língua, a forma como você se expressa, que você se comunica com as pessoas, não tem a ver só com saber falar a língua ou não. Tem também todo um background cultural de memórias e referências que você passou a sua vida inteira construindo na sua língua materna.
Então é natural que isso não aconteça da mesma forma numa outra língua. E claro que isso depende de pessoa para pessoa, né, gente? De quanto tempo que você fala essa outra língua, de quanto tempo você vive em outro país, enfim. Cada um é cada um. Mas isso é algo com o qual hoje em dia eu já não me preocupo tanto. E eu tenho tentado hoje em dia cada vez mais meio que construir essa minha personalidade numa outra língua. No inglês, no caso, né? Porque eu acho que o alemão ainda está um pouquinho longe de pensar nisso. Mas é algo que faz parte aí do processo de aprendizado de uma nova língua. E o que eu acho mais massa disso é que essa questão da personalidade em outra língua, pra mim é só um pedaço muito pequeno, assim, das muitas versões de você que você acaba encontrando quando você muda de país. E não é só uma questão de personalidade, tá? Às vezes até uma questão de habilidade mesmo. É muito comum, por exemplo, ver pessoas que mudaram de país mudando de carreira também. Porque mudar de país, às vezes, acaba apresentando pra gente uma dimensão tão diferente, assim, das nossas habilidades, que a gente acaba percebendo que a carreira que a gente tinha escolhido no Brasil já nem faz sentido no contexto do novo país. Além do fato que, se você está recomeçando do zero num outro lugar, por que não recomeçar do zero profissionalmente também, se você sentir que é isso que você quer, sabe? E aqui, gente, eu nem tô falando de falta de oportunidades para imigrantes e tal, porque esse é um outro tópico. Eu tô falando de você se entender mesmo, sabe? E estar longe de pessoas e de um contexto que você tá acostumado vai acabar também te colocando em situações para quais você não tava 100% preparado. Tipo, eu nunca tinha montado um móvel na minha vida, porque no Brasil é muito mais fácil você pagar por esse tipo de serviço. Só que aqui, além de ser algo que hoje em dia eu sei que eu gosto, eu fui obrigada a aprender, porque aqui é um serviço extremamente caro. O canal também, eu nunca tinha pensado em sentar na frente de uma câmera e compartilhar com as pessoas a minha visão de mundo. E quando eu vim morar aqui, eu percebi que essa poderia ser uma forma de me manter conectada com as pessoas que estão no Brasil e acabei descobrindo que é algo que eu amo fazer. E nesse contexto também, eu entendi que mudar de país exige muitas renúncias. Eu também já falei sobre isso num outro vídeo aqui do canal, né? Que nem tudo são flores. A gente abre mão de muita coisa e de estar perto de muitas pessoas que a gente ama para estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, estar aqui abre pra gente um mundo de possibilidades, de novas relações, de descobertas. Gente, antes da gente mudar pra cá, eu só tinha saído do Brasil uma vez. E hoje em dia eu conheço mais de 10 países. E pra mim isso não é sobre viagens, férias e tal. A visão de mundo que eu tenho hoje, depois de ter conhecido culturas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, é 100% outra da Cel de 3 anos atrás. E esse é o tipo de coisa que é muito difícil de descrever, sabe? Mas que me fez crescer muito como pessoa. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu só descobri aqui é que é muito difícil criar conexões como as que a gente tem no Brasil ou com brasileiros. E é por isso que eu valorizo tanto também as minhas amizades, sabe? Tanto as que a gente fez aqui, quanto as que ainda estão no Brasil. E não é que a gente não tem amigos não brasileiros, porque a gente tem. Só que são relações muito diferentes. Muito pelas diferenças culturais, mas também muito pela intensidade com a qual os brasileiros se relacionam. É muito mais fácil você criar relações com brasileiros porque a gente, no geral, é mais aberto logo de cara, por exemplo. E aí isso facilita um pouco as coisas, né? Além do que, existe toda uma vida de referências que você não vai ter com quem não é brasileiro. Eu tava conversando com uma amiga ontem e ela falou assim, cara, eu não vou conseguir chegar pra uma pessoa que não é brasileira e falar que eu tô com saudade de almoço de domingo na casa de vó. Porque não é a saudade da comida, não é a saudade da casa, não é a saudade das pessoas. É a saudade de tudo isso junto dentro de um contexto muito específico, que não tem muito como descrever. Além do que, muitas pessoas com as quais a gente se relaciona aqui não fazem a menor ideia de tudo que a gente passou para chegar até aqui. E eu não tô falando que todo mundo que nasce no exterior tem a vida fácil necessariamente. Mas assim, você nascer e crescer num país que naturalmente, culturalmente tem mais oportunidades, dá uma facilitada aí nas coisas, né? E aí são contextos completamente diferentes que, quando você tá criando relações com pessoas, fazem diferença, né? Porque a percepção de mundo que elas têm vai acabar sendo muito diferente da sua.
Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E se você também mora fora do Brasil, me conta aqui se também teve alguma coisa que você só se deu conta depois que você chegou em outro país. Um super beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!